Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos na videoaula agora falar sobre o terceiro método de divisão de polinômios. Lembre-se que nós vimos nas aulas anteriores que para dividir dois polinômios, nós podemos utilizar três métodos diferentes. O método da chave, o método dos coeficientes a determinar e agora nós vamos ver o dispositivo de Briot-Ruffini. Lembre-se que na aula anterior, quando eu me referi ao dispositivo de Briot-Ruffini, eu disse que este método era um método que vocês teriam que dominar bem, porque, além dele ser um método mais prático para fazer a divisão de polinômios, ele também é um recurso de muito uso na resolução de equações polinomiais, que é o assunto das próximas aulas, tá ok? Então vamos ver direitinho como é que funciona o dispositivo, que não é nada de difícil, tá bem? Bem, em primeiro lugar, é preciso lembrar que esse dispositivo, esse método de resolver, ele é indicado para os casos em que o divisor, na operação de divisão, o divisor seja um polinômio do tipo x menos a, ou seja, um binômio linear. Então, nós vamos fazer este primeiro exemplo com o divisor já no formato x menos a. Quando eu digo x menos a, você deve entender que eu estou me referindo a binômios do tipo x mais 2, x menos 5, x mais 10, todo binômio que for deste formato. Então eu posso utilizar o dispositivo de Briot para fazer a divisão. Então vamos ver. Aqui tem um exemplo. Nós temos aqui um polinômio p de x do terceiro grau, que já está completo no que se refere aos seus termos. Ele tem o termo do terceiro grau, ele tem o termo do segundo grau, tem o termo do primeiro grau e tem o termo independente. Certo? Como é que se faz o dispositivo de Briot? Nesse esqueminha que já está desenhado aqui, nessa grade que já está desenhada, aqui nessa região que eu estou percorrendo com o cursor, tá vendo? Nós vamos colocar os coeficientes do polinômio p de x. Portanto, nós vamos colocar aqui 2, o menos 5, o 1, que é o coeficiente de x, e o 1 novamente, que é o termo independente de x. Nesta região aqui da grade, nós colocamos a raiz do divisor. Olha, o que é a raiz mesmo? O valor de x que anula esta expressão. Então, a raiz deste polinômio aqui, deste binômio aqui, é o valor de x que faz com que esse binômio dê zero. Portanto, a raiz dele é 3. Então, colocamos aqui do lado 3, que é a raiz do divisor. Ok? Agora, nós fazemos o seguinte procedimento. Veja que não é nada difícil. Primeiro passo, abaixamos o primeiro coeficiente, 2. Em seguida, fazemos a seguinte operação. 3 vezes 2, então aqui eu opero com operação de multiplicação. 3 vezes 2, 6. O resultado 6, agora eu somo com o próximo coeficiente, desculpe, com o próximo coeficiente aqui. Então, daqui para cá é somar. Então, 3 vezes 2, 6. 6 somado com menos 5, 6 menos 5, 1. Está aqui o resultado. Agora eu prossigo do mesmo jeito. 3 vezes 1, 3. Soma com 1, 4. Então, repetindo, para você perceber. 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4. Agora, fazemos novamente. 3 vezes 4, 12. Somado com 1, 13.
Então, 3 vezes 4 mais 1. 3 vezes 4, 12. 12 com mais 1, 13. Como eu terminei já de usar todos os coeficientes, o método está terminado. Observe que este último número que aparece aqui, depois de feito o dispositivo, ele será o resto da divisão, desculpe, o resto da divisão. Enquanto esses valores que descobrimos aqui serão os coeficientes do quociente. Ou seja, o polinômio quociente terá como coeficientes 2, 1 e 4. Agora, recordando nas aulas anteriores, quando nós dividimos um polinômio do terceiro grau por um polinômio do primeiro grau, o quociente será um polinômio do segundo grau, porque nós estamos fazendo x ao cubo dividido por x elevado a 1. Divisão de potências com a mesma base. Então, eu repito a base e subtraio o expoente. 3 menos 1 daqui, 2. Por isso, o quociente será um polinômio do segundo grau. Ora, se ele é um polinômio do segundo grau, então a forma tradicional, a forma de um polinômio do segundo grau é aquela forma ax ao quadrado mais bx mais c. Coeficientes A, B e C serão os números que apareceram aqui depois de sido feito o dispositivo de Briot. Então, 2 será o coeficiente de x ao quadrado, 1 será o coeficiente de x e 4 será o coeficiente independente de x. Então, nós temos aí que o quociente da nossa divisão deu o polinômio do segundo grau, 2x ao quadrado mais 1x e mais 4, que é o termo independente. E o resto, o r de x, no caso aqui, se reduziu a um único número, que é 13. Pronto. Então, está aqui realizada a divisão destes dois polinômios, né? Feito o que chamamos de dispositivo prático de Briot-Ruffini, os dois matemáticos, né, que tiveram a brilhante ideia aí de criar esse dispositivo para facilitar a divisão de polinômios. Mas recordamos aqui que essa divisão pelo método do Briot, ela é indicada para quando o divisor for do tipo x menos a. Caso não seja, nós teremos que fazer alguma coisa para que ele seja, fazer alguma operação com esse divisor para que ele fique desta maneira que aqui está. Vamos ver isso, um exemplo disso, num outro slide. Né? Vamos supor que nós quiséssemos fazer a divisão agora do polinômio px. Vamos pegar aqui. 2x ao cubo menos 7x ao quadrado. 2x ao cubo menos 7x ao quadrado menos 2x mais 5. E queremos dividi-lo pelo polinômio d de x, 2x mais 1. E queremos fazer isso pelo método do Briot-Ruffini. O que a gente precisa de prestar atenção aqui é que o divisor não é aqui um binômio daquele formato x menos a. Tá vendo? Ele não é
x mais 1, ele é 2x mais 1. Para eu aplicar o método do Briones-Ruffini, o formato do divisor tem que ser do tipo x menos a, ou x mais a, como queira. Tem que ser um binômio cujo coeficiente de x é 1. Então, eu preciso de trabalhar primeiro com este polinômio, a fim de que esse polinômio aqui fique daquele tipo. E para ele ficar daquele tipo, então, eu vou pegar este polinômio que está aqui, ó, né, que é o polinômio divisor, e vou dividi-lo por 2. Porque se eu dividir todo por 2, ele passará a ser, veja bem, x, porque 2x dividido por 2 dá 1x, mais 1 meio. E aí sim, o polinômio divisor fica daquele formato, tá vendo? X menos a, ou x mais a. Lembre-se que, vou escrever aqui em cima, nós queremos que ele fique do tipo x menos a. Ora, se aqui apareceu mais, é porque o a deste formato, neste exercício aqui, está valendo menos meio, porque aí fica x menos meio, e aí aparece mais meio. Então, lembre-se que, na verdade, aqui, né, o a, que seria lá naquele polinômio lá, esse a aqui, ó, né, ele seria menos 1 meio. Ok? Mas não precisa se preocupar com isso não, é só um detalhe que eu estou fazendo para você entender por que eu escrevo, né, do tipo x menos a. Na verdade não é, é um binômio que tem o coeficiente de x valendo 1. Agora vamos fazer o método do Briones-Ruffini. Vamos lá. Eu vou fazer aquele esquema, aqui, que é o esquema do Briones-Ruffini. Nesta linha, nós vamos colocar na ordem e completo, né, os coeficientes do p de x. Então, o coeficiente de x ao cubo, 2. Coeficiente de x ao quadrado, menos 7. Coeficiente de x elevado a 1, menos 2. O termo independente, 5. Aqui, nós colocamos a raiz do divisor, que é menos 1 meio, veja bem. Porque a raiz do polinômio é o valor de x que anula o polinômio. Portanto, se é x mais 1 meio, quem anula este polinômio é o x valendo menos meio. Então, vamos lá. Menos 1 meio. E agora vamos fazer o processo lá do Briones-Ruffini. Vamos trocar de cor aqui. O que a gente faz primeiro? Abaixa o primeiro coeficiente, que é 2. Ok. Agora fazemos a conta. Menos meio vezes 2. Vamos fazer o rascunho? Menos meio vezes 2. O 2 cancela o 2, fica então menos 1. Olha lá. Então, menos meio vezes 2, menos 1. Somado com menos 7, menos 1 somado com menos 7, menos 8. Olha aí. E agora? Continuamos agora. Menos meio vezes menos 8. Vamos fazer o rascunho? Menos meio vezes menos 8. Menos vezes menos vai dar mais. O 2 daqui simplifica com 8, 4. Então, temos aí 4. Então, olha, menos meio vezes menos 8, 4. Somado com 2, com menos 2, digo, vai dar 4 menos 2, 2 positivo. E, finalmente, menos meio vezes 2, que já está feito aqui, tá vendo? Dá menos 1. Então, menos meio vezes 2, menos 1.
somado com 5, 4. Pronto, tá feito aí o dispositivo de Briot. O que acontece agora? Esses valores são os coeficientes do Q de x, do quociente. E este aqui é o resto. Agora, observe que para a gente fazer o Briot, né, nós tivemos que pegar o divisor e dividir por 2. Então, eu vou fazer aqui a mesma coisa. Vou pegar os valores que eu encontrei aqui e vou dividir por 2. Então, na verdade, os coeficientes do quociente serão 1, menos 4 e 1. Portanto, o quociente, Q de x, será o polinômio do segundo grau, porque eu estou dividindo o polinômio do terceiro pelo polinômio do primeiro. Vai dar um polinômio do segundo grau, né? Com os coeficientes 1, menos 4 e 1. Então, 1x ao quadrado, menos 4x mais 1. E o resto da divisão, o R de x, dará 4, que é aquele número que apareceu do lado de lá. Pronto. Então, este é o método do Briot-Ruffini, quando acontecer do divisor já não aparecer com esse aspecto aqui, com um formato x menos a. Tá vendo? Quando não aparece, eu tenho que fazer algum artifício com ele para que ele fique desse formato. Nesse exemplo, foi dividir por 2, porque dividindo por 2, aqui passa a ser 1x. Olha lá, x. E o outro termo independente, que seria o a. O restante é lembrar, a mesma conta que eu fizer aqui, para poder possibilitar o dispositivo de Briot, eu vou fazer com os coeficientes do quociente no momento em que eu encontrá-lo no Briot. Tá vendo? Eu encontrei pelo Briot-Ruffini e depois eu pensei, bom, como eu antes tinha feito uma divisão por 2, então aqui também eu vou dividir cada um deles por 2. Então, por isso é que esse passou a ser 1, esse aqui passou a ser menos 4 e esse aqui passou a ser 1. Então, estes aqui é que ficaram sendo os novos coeficientes aí, ó, do Q de x. Por isso que eu montei o Q de x dessa forma. Prontinho, minha gente. Isso aí é que é o dispositivo prático de Briot-Ruffini. Como vocês podem ver, não tem dificuldade nenhuma. É um processo, como o próprio nome diz, muito prático, muito fácil e bem tranquilo de fazer. Treine bastante, faça outros exercícios aí, envolvendo todos os 3 métodos da divisão de polinômios, mas treine bem o dispositivo de Briot-Ruffini, porque é um dispositivo, como já disse e repito, bastante usado. Não só para as contas de divisão de polinômio, mas como você vai ver daqui a pouco, muito utilizado na resolução das equações polinomiais, que será o nosso próximo assunto, se Deus quiser. Um abraço para vocês e até a próxima. Fiquem com Deus.